E a gente abre essa edição do Jornal da Manhã Paraná falando sobre o depoimento esperado aí do deputado estadual Renato Freitas, do PT, depois de uma briga, troca de socos e chutes no centro de Curitiba que viralizou nas redes sociais. Isso porque o depoimento estava previsto para hoje, mas foi adiado de novo. A razão do deputado é que o deputado Renato Freitas é presidente da Comissão da Igualdade Racial da Assembleia Legislativa e, portanto, recebeu autorização para estar em São Paulo, participando de um evento da Mobilização Nacional em Defesa das Cotas, que acontece hoje à tarde. Renato Freitas seria ouvido naquele caso, tem as imagens, inclusive para quem acompanha lá no YouTube, em que ele trocou socos com um manobrista, de um estacionamento ali na região central. Segundo informações que foram repassadas ao Jornal da Manhã pela assessoria do deputado, esse ato em São Paulo vai reunir lideranças do movimento negro brasileiro, parlamentares e entidades da sociedade civil e vai ter a presença do presidente Lula. Então teve autorização para ir representar a Assembleia nesse evento. Em nota, o deputado Renato Freitas informou que comunicou a viagem à Assembleia, que foi autorizada pela Casa, e que a sua presença no evento em São Paulo é um compromisso institucional e político em defesa da população negra. A ausência do deputado na sessão de hoje do Conselho de Ética gerou já questionamento de um deputado, o deputado estadual Fábio Oliveira, do Novo, que foi aí autor de uma representação contra Renato Freitas, que resultou em um processo disciplinar e que agora fez ali num documento um questionamento oficial à direção da Assembleia sobre essa autorização, pedindo que ela seja reconsiderada. Vamos ouvir o que disse Fábio Oliveira. Eu protocolei um requerimento aqui na Assembleia Legislativa para esclarecer uma situação que preocupa bastante. O que a gente está falando é de um processo no Conselho de Ética, onde um deputado foi convocado para prestar depoimento, algo que parece óbvio, mas é obrigatório dentro de uma apuração desse tipo. E eu falo isso com responsabilidade porque, além do requerimento, eu também sou autor da representação que deu origem a esse processo. E agora o que me chama a atenção é que, mesmo convocado, o deputado ele apresenta justificativa para não comparecer, porque vai estar representando a Assembleia em um evento fora do Estado. E aqui não se trata sobre a pauta do evento, porque até pode ser legítimo. O problema é a prioridade. Se um deputado pode simplesmente deixar de comparecer ao Conselho de Ética quando ele é convocado, que mensagem que isso passa? Que compromisso é esse com as regras, com o regimento interno da Assembleia Legislativa? Por isso, o que nós estamos pedindo é bem direto, que a presidente da Assembleia avalie essa situação e veja se isso é compatível com o dever parlamentar. Porque, no fim das contas, o que se espera é respeito às regras e satisfação que nós devemos dar como deputados da sociedade paranaense. Bom, o presidente do Conselho de Ética, o deputado delegado Jacovós, do PL, falou aí sobre a questão dos prazos em relação a mais essa sessão em que o processo não vai caminhar. Vamos ouvir aí o que disse o presidente do Conselho de Ética. É óbvio que esses adiamentos, nós já tínhamos marcado uma reunião na semana anterior também, mas o advogado justificou que não poderia comparecer por compromissos no Tribunal de Justiça. Como nós queremos dar ampla defesa ao deputado, para que depois não se alegue nenhum atropelamento nos prazos processuais e também cerceamento de defesa, nós já adiamos a da semana passada e marcamos para essa semana. Agora surgiu esse novo fato. Então é óbvio que essas coisas, eles procrastinam o processo. Mas eu tenho de atuar dentro da legalidade para que depois justamente não se alegue cerceamento de defesa. Mas eu garanto à população paranaense que está acompanhando esse caso, que nós vamos terminar o processo no prazo legal cabível. Ou seja, o processo não vai deixar de ser finalizado por ser prescrito, Ele vai ser terminado dentro do prazo legal. Então, vamos ver quando é que vai ser terminado, para que a gente possa entender, inclusive, se houve ou não houve quebra de decoro. Aí é o seguinte, eu procurei também o relator do caso, o deputado Márcio Pacheco, que disse que foi surpreendido, porque ali você ouviu já o presidente do Conselho de Ética lembrando. Então, são 11 representações ali, salvo engano, que o deputado Renato Freitas responde.
Mas das mais recentes que foram agendadas, primeiro teve aquela polêmica que ninguém apareceu, né, no horário entre os deputados para trabalhar na sessão, queria analisar o caso, ele levantou e foi embora, ele estava lá. Aí depois teve ali um pedido do advogado em razão de um compromisso, o presidente do conselho explicou. E agora autorização para o deputado viajar a São Paulo, fazendo essa representação da Assembleia, né, num encontro lá com o presidente Lula. O deputado Márcio Pacheco disse que foi uma surpresa, né, e que considera ruim essas remarcações, porque de certa maneira, apesar da promessa, elas quebram sim o ritmo e a organização dos trabalhos do conselho, porque você tem protelação de prazos, você tem uma organização em ritmo de trabalhos, agendas, né? Então não dá para pensar que 3, 4 situações que não caminhem estão dentro da normalidade, até pelo trabalho que o conselho tem que realizar. É papel do conselho trabalhar e fazer as entregas, né? Portanto, está remarcada aí, ao que tudo indica, para a próxima segunda-feira, provavelmente à 1 da tarde. Agora vamos ver, Carlos, se vai caminhar a questão para que a gente tenha a resposta se houve ou não houve ali quebra de decoro neste e em outros casos. Olha, Rafa, de fato você quebra todo um cronograma que é desenvolvido dentro do conselho, né? São 11 representações contra o mesmo deputado, no caso, Renato Freitas. Então você tem que conjugar ali o cronograma com o ritmo de trabalho, com as sessões plenárias, de fato não é fácil. Mas nesse caso específico, eu vou recorrer a um ditado popular aqui, ó. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. E por que eu digo isso, Rafa? Vou no mesmo sentido do deputado Jacovós, o presidente do colegiado ali. Se você atropela e determina, por exemplo, essa oitiva hoje, o deputado Renato Freitas não estaria, justificaria e lá no final do processo ele entraria com medida judicial e poderia até, quem sabe, anular todo esse processo, ou seja, os trabalhos do Conselho de Ética teriam que ser reiniciados praticamente do zero, porque houve aí um cerceamento de defesa. O evento existe, né? Inclusive vai contar com a presença do presidente Lula. O deputado foi ali chamado, designado, enfim, para representar a Assembleia Legislativa. Ao meu ver, não me parece uma medida protelatória, né? Seria se, por exemplo, inventasse um evento lá em Rondônia, uma coisa pequena, mas não me parece o caso, né? E o outro adiamento por uma questão do advogado que detém aí ações no Tribunal de Justiça e acabou casando as datas ali, encavalando uma data na outra. Então, ao meu ver, Rafa, não me parece, pelo menos ainda, nenhuma medida, nenhuma estratégia protelatória para você postergar esse julgamento. Mas, de fato, ele atrapalha o ritmo do Conselho de Ética. Mostra que o Conselho de Ética não caminha, né? Ninguém aqui está dizendo que foi uma questão pensada, programada exatamente para que ele não pudesse comparecer, até porque em uma das sessões onde os deputados não apareceram para fechar o quórum, ele estava lá. Mas de qualquer maneira, nós estamos sem respostas. E aí, seja por uma desorganização de agenda de parlamentares, por autorizações que são dadas para compromissos externos, por compromissos daí dos advogados. Então, se cada um tiver um compromisso justificado, como é que vai ficar aqui a nossa conta, tentando compreender não só esse caso, e aqui eu não estou pessoalizando a questão, mas o andamento, porque o compromisso que nós tivemos era de um Conselho de Ética ativo que traria respostas. Esse caso, por exemplo, foi em novembro do ano passado. Quantos outros a gente não está aguardando, a partir dessa remodelação, uma resposta efetiva? Então vamos ver em que ponto vai caminhar. Senão é simples, cada um arruma um compromisso oficial, com justificativa, que terão relevância, com toda certeza, né? E pronto, a gente fica torcendo para as agendas baterem, para todo mundo conseguir comparecer, ou mesmo para agendarem a sessão no horário e irem lá cumprir o seu papel, para que a gente, como paranaense, entenda, nada houve, ou houve. É importante dizer que aqui não há nenhum tipo de leitura de esse processo tem que caminhar para responsabilizar ou não responsabilizar. Quem vai dizer isso é o Conselho de Ética e provavelmente a Justiça no fim das contas. Mas tem que trabalhar para a gente entender o que houve, né? O que não dá é para ter mais uma remodelação, onde, por uma série de fatores diferentes, não importa quem seja o deputado representado, nós não tenhamos ali um andamento dos trabalhos e uma resposta, tendo aquele Conselho de Ética para gringo ver como existia antes da remodelação e da promessa de que as coisas seriam diferentes.